E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Lá e GG falando, estamos aqui com mais um vídeo no nosso projeto, né? Rumo à iluminação aí, rumo à nossa reforma íntima, rumo a se tornar uma pessoa cada dia melhor, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo onde eu vou contar uma história, tá? De um amigo meu. Lembrando, né? Todo o conhecimento, tudo que eu vou falar aqui não está muito relacionado com nenhuma religião, é todo conhecimento meu, dentre tudo que eu já vivenciei, tudo que eu passei durante a minha vida, né? Então, são relatos meus. No caso, eu vou contar sobre o meu amigo. O tema de hoje eu coloquei transição planetária, tá? Eu vou explicar o que que é, né? Vou dar uma pincelada básica e depois eu vou contar o relato do meu amigo e dizer o que eu acho que está relacionado, tá? O que que seria a transição planetária? Normalmente os espíritas falam muito, né? Então seria o nosso planeta, ele está evoluindo, né? Então com a evolução do nosso planeta ele vai começar a vibrar mais rápido, seria como se fosse uma sintonia de rádio, né? Então, o planeta sintonizando numa frequência melhor, né? Então, as pessoas elas precisam estar sintonizadas nessa frequência melhor, tá? Então, seria falando bem razoavelmente, seria isso, tá? Então, seria o planeta evoluindo e as pessoas, consequentemente, elas precisam evoluir junto, tá? E o que que aconteceu com o meu amigo? É, Meu amigo, eu faço live, né? Fiz live, fiz muitas amizades, muitas mesmo pessoas que a gente conversa até hoje. E ele era uma dessas. A gente tem um grupo que a gente fez, o grupo dos Cavaleiros do Zodíaco, né? No caso era a época o que a gente jogava. E depois a gente começou a mexer com o NFT. E aí a gente mudou um pouco o grupo, né? Alguns ficaram lá, outros foram para o NFT. E ele foi com a gente. Então, e aí ele começou a relatar durante as minhas lives, falando que estava apaixonado por uma menina e ela era asiática, né? Eu não sei exatamente de qual país que ela era, mas ela também fazia lives, né? Então ela jogava ao vivo. Ele conseguiu se comunicar com ela, isso aí eu já não sei te explicar exatamente como foi, porque ela não falava o nosso idioma. Eu não sei se as pessoas iam traduzindo, né? Iam digitando o que ela ia falando e ele ia usando o Google Tradutor, não sei como é que era. Mas e aí teve um dia em live que ela declarou o amor dela para ele. Tá? Ela já sabia que ele gostava dela e aí ela declarou e aí ele estava combinando de casar com ela. Coisa muito maluca, tá? E aí ele falou lá, vou casar com ela. E ela declarou, tô assim, velho, tem certeza? Lá na, né, não sei se era Coreia, não sei aonde que era. E aí eu falando com ele e ele, né, já estava comprando as passagens e tudo mais. E eu falei assim, velho, você vai cair no país, você não conhece a língua nenhuma, fala com ela para vir, fala que você paga. Você não tá pagando para ir? Paga para ela vir, né? Faz o contrário. Fui falando, fui conversando com ele e ele muito apaixonado. E aí eu parei de fazer live, a gente diminuiu muito o contato e aí depois ele veio me falar. Quando eu fui conversar com a galera, conversando lá, ele falou que tinha terminado. E aí ele veio com uns papos que aí a gente começou a dar uma atenção maior, porque ele falou que tinha terminado com ela, porque ele tinha descoberto que o objetivo dela era que ele fosse e que ela iria matar ele e beber o sangue dele, alguma coisa desse tipo, e que era uma conspiração porque ele era o escolhido. E aí ele começou com um papo que ele era o escolhido, que ele era o rei, ele era a encarnação do rei Salomão e que ele que tinha que defender a terra e que ele tinha feito um acordo com Deus, que ele ia lutar contra Lúcifer, que ele ia defender a terra e que ele era o escolhido e que ele ia ganhar 1000 virgens, alguma coisa assim, que era o direito do rei Salomão e não sei o quê. E aí eu até conversei com ele, né, e falei, velho, você é o escolhido, né, o que que você fez e, né, por que que você é escolhido, por que você e não eu? A gente foi tendo umas conversas porque eu queria, né, fui entrando um pouco na onda dele para ele me dar a abertura para a gente poder ir. Eu tava tentando ajudar ele, na real. E aí eu até conversei com outro amigo meu, e aí a gente, velho, tem que chamar um psicólogo, tem que chamar um. E aí a gente estava tentando conseguir contato dele, porque ele usava apelido e o Micende, né? Quem acompanha o canal aí deve saber quem é.
E aí eu já estava até conversando e me veio, velho, faz um vídeo falando sobre, né, a situação dele, porque é, ele ficou totalmente modificado. E aí ele estava falando disso dessa menina, que ela estava com os planos e que ele tinha conhecido uma outra menina e que essa menina tinha aberto os olhos dele, que ele era o escolhido, que ele tinha que fazer essa luta. E aí ele falou que já tinha feito algumas lutas já e já tinha vencido todas e faltava somente o último chefão, né? E ele dava muitos exemplos de animes, né? Porque o nosso grupo gosta muito de animes, e ele dava muitos exemplos de Cavaleiros do Zodíaco. Ele se comparava ele ao Seiya, e a menina que estava ajudando ele era como se fosse a Saori, não sei o que. Ele sempre usava alguns termos assim. E a gente hum, nós conversamos com uma psicóloga, né? Não sei se era psicóloga ou psiquiatra na época, e ela falou, velho, ele precisa de ajuda. Só que a gente só tinha o número de telefone dele. A gente não sabia nem o nome dele, né? E a gente conversou com ele, ele falou que não tinha nenhum parente perto dele, que ele morava sozinho e que os parentes eram todos distantes. A gente falou, velho, né? É muito difícil. E a gente falou, velho, procura uma ajuda, conversa com mais alguém, já conversou com seus parentes, para ver se dava um sinal de alerta em alguém, né? E aí depois no dia seguinte ele falou com a gente que tinham pessoas, né? O grupo do mal estava indo na casa dele à noite para tentar assustar ele, amedrontar ele. Então, se ele estava começando, não sei se era alucinação, o que que era, se, né? É muito complicado, não, né? Não conheço, não, né? É muito difícil. E aí a gente foi tendo poucas conversas assim, eu tentando ajudar ele. E aí ele falou, velho, hoje é a luta, hoje é o dia decisivo. E eu falei assim, pronto, fudeu, hoje é o dia. E aí ele falou que ele não podia dormir mais na casa dele, porque ele estava sendo muito perseguido e ele estava começando a fraquejar, né? E a gente até perguntou como que eram as lutas. Ele falou que as lutas eram todas os espíritos falam que é projeção astral, né? Alguns falam que é arrebatamento do espírito, então não sei como que você considera aí, mas é uma luta espiritual, né? Então, assim, aí ele foi falando que fazia essas lutas e que estava vencendo todas e que faltava só a Lúcifer. E que as pessoas e já estavam muito fortes tentando pegar ele na casa dele e que ele estava resistindo. E aí a gente conversando, falando para ele procurar ajuda e tudo mais. E no final das contas ele falou comigo e aí eu mandei no privado, né? Porque a gente sempre conversava no grupo e zoeira sem fim, né? E aí eu mandando no privado, velho, você quer, eu luto junto com você, sempre falei com ele assim, né? Eu luto junto com você, se você precisar, né? Todo apoio, qualquer coisa. Ele, não, aí ele sempre batia na tecla que a responsabilidade era dele, que ele que era o escolhido, e que ele precisava fazer isso para ajudar ela, para ajudar o mundo inteiro e tudo mais. E a gente tentando fazer ele procurar ajuda, né, conversar com mais alguém, falar com os parentes sobre o que estava acontecendo. E acabou que ele virou para mim e falou assim, ó, ele falou comigo, depois ele falou no grupo que ele tinha que fazer a última luta, que ele ia fazer essa luta na praia, porque ele não estava muito seguro de fazer essa luta em casa e que na praia ele tinha feito um campo, né, de força e que com as energias do mar ele lutava melhor e aí ele iria conseguir vencer e ia atingir a salvação, a iluminação ou qualquer coisa desse tipo. Mas ele sempre falava que o espírito, né, ai, não é Sansão, como é que é? Ah, eu falei aí, é o espírito, né, que era ele, que ele estava poderoso e que eu falei, mano, não vai pra praia, não vai, que, né, ele falou que não tinha como, porque ele tinha que ir pra praia, porque lá ele era mais forte, que em casa ele ia acabar morrendo. Aí eu troquei ideia com o pessoal e fiquei preocupado geral, porque a gente não sabe onde ele mora, né? Não sabe nada, nada. É um cara no grupo, né? Mas e que a gente tava com a gente ali há muito tempo. E aí, quando foi à noite, eu mandei mensagem para ele, era de madrugada. Ele ainda recebeu a mensagem. No outro dia, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se estava tudo bem, como é que ele estava, que não sei o que, que não sei o que. Ele já não recebia mais mensagem. Então, a partir de algum momento ali na madrugada, ele já parou de receber as mensagens e simplesmente parou,
né? Não temos mais contato com ele. Até falei com um amigo, ele foi pesquisar o número de telefone e o telefone já não nada, né? Porque como eu estou aqui em Portugal, não tenho acesso, não tenho, é muito mais difícil, só consigo ligar pelo WhatsApp e tudo mais. Então, assim, e por que que tem a ver? Tá? Por que que tem a ver? Qual a conexão? A transição planetária, né, pelos que eles dizem, é a mudança da frequência, né, e por isso que é importante fazer uma reforma íntima, por isso que é importante você tentar melhorar como pessoa, porque é como se você estivesse na televisão e aí começasse a mudar ali. Você lembra aquela televisão antiga que você mudava e começava a chiar tudo? Né? Então, algumas pessoas, eu acredito, né, que se realmente houver essa transição planetária, se realmente estiver acontecendo, se for acontecer, as pessoas podem começar a perder um pouco do pé no chão, tá? Começar a perder um pouco do pé no chão, começar a perder um pouco do sentido do ser, começar a perder o sentido do eu. A ideia desse vídeo aqui principal é para vocês escutarem esse relato, como eu falei, se tiver, não sei se exatamente se eu falei, mas se tiver algum psicólogo, um psiquiatra pode falar, porque ele era simplesmente todo normal, não sei se foi exatamente do transtorno de ter perdido a namorada lá coreana, mas foi muito complicado, né? E até hoje a gente não recebeu mais notícias dele. Se você estiver assistindo, né, por favor, manda mensagem aí, porque faz falta, velho. E a gente, Deus me livre, né, velho? Pensar o pior ou qualquer coisa do tipo. É isso, tá? Então, a transição planetária, eu quero que vocês tomem cuidado, tenham o pé no chão. Se vocês conhecem alguma pessoa que está tendo algum distúrbio, algum problema assim, sempre o mais recomendado é procurar um médico, procurar ajuda, tá? A nossa situação que era um pouquinho mais complicada porque a gente só tinha acesso ao telefone mesmo, né? A conversas ali, então é muito mais complicado. Mas se você conhece alguém, sempre pedir ajuda e se caso aconteça alguma coisa, né, ao seu redor, à sua volta, não importa o que se seja algo desse tipo ou essas catástrofes que estão acontecendo, serenidade, mantenha calma, tá? Sem desespero, né? Ajude o próximo e é isso. Pessoal, muito obrigado a todos. É só um relato, né? Vai que ele está assistindo aí, aparece, é isso. Te amamos, um abraço e até mais.